O risco é muito grande, até porque o ambiente na Venezuela não é bom. Olha só. Nesta segunda, Nicolás Maduro foi à TV anunciar a expulsão de 3 diplomatas americanos. O presidente acusa os políticos de atos contrários ao governo. Já os manifestantes se concentraram mais uma vez na região norte da cidade. A população da Venezuela reclama da alta inflação, da falta de produtos e também da violência. Imagens divulgadas para o mundo, mas que poucos venezuelanos têm acesso. Nesta segunda-feira, os manifestantes foram proibidos de entrar aqui na região central de Caracas. Em várias ruas da cidade, nós encontramos barreiras como esta, homens da polícia e também do exército. Quem está nas ruas e protesta reclama de uma outra barreira, a da informação. A maioria dos meios de comunicação pertence ao governo. Já os que fazem oposição têm o conteúdo publicado, controlado. O político opositor Leopoldo Lopes, acusado por Nicolás Maduro de ser o responsável pelas mortes nas últimas manifestações, está com a prisão decretada. Do lado de fora da casa onde ele mora, policiais fazem guarda. Mas Leopoldo Lopes diz que só sairá para participar da marcha de oposição marcada para esta terça-feira. Clima difícil na Venezuela. Vamos à opinião. Paulo Eduardo. Clima difícil e situação até previsível. A Venezuela vive uma ditadura, de fato. A Venezuela teve essa guinada aí com a ascensão de Hugo Chávez, o chavismo. O chavismo vem de bases filosóficas aí que tem concepções marxistas, de economia, de noção de propriedade. Houve um aumento brutal de intervenção estatal na esfera individual. Há um método aplicado, houve o aparelhamento do judiciário, juízes foram removidos dos cargos e juízes chavistas foram colocados, houve aparelhamento das Forças Armadas, enfim, tudo o que é necessário para a instauração de uma ditadura foi feito na Venezuela, né? Este sujeito aí, que hoje governa a Venezuela, o Nicolás Maduro, uma invenção de Hugo Chávez, invenção de Luiz Inácio da Silva, via Foro de São Paulo, quero falar disso mais adiante, mas vamos tratar primeiro da situação de violência, né? Houve o desarmamento da população na Venezuela e o consequente armamento de milícias pró-governo. Isso que é um dado muito complicado lá, Daniel. Porque as pessoas saem às ruas hoje e há milicianos, gente paga pelo governo, os chamados coletivos chavistas, que atuam armados, fortemente armados mesmo, contra a população, contra os estudantes, contra quem quer se manifestar por democracia, né? O país, vide o modelo econômico que optou seguir, destruiu praticamente o capitalismo na Venezuela. Então, o governo chegou a criar lá redes estatais de supermercado para garantir o abastecimento. Sensacional. O que aconteceu? Desabasteceu o país. Então, as pessoas querem comprar papel higiênico, não tem. As pessoas querem comprar produtos de higiene básica, não tem. Então, isso gera descontentamento. Então, o discurso pró-povo, ele começa a ruir diante de uma realidade. As pessoas querem produtos, querem suprir as suas necessidades e não encontram. Não fala o quê? Peraí. Está dando errado essa história, né? Então, há descontentamento, elas passam a ir às ruas, a oposição que passa a utilizar isso também, porque, de fato, houve lá... Uma imagem de um tanque na rua? Um tanque na rua atirando nas pessoas. A imagem fala por si só, né? Eu vou voltar a palavra para o Paulo e quero ouvir o Ogier também, mas nós separamos aqui o vídeo de uma jovem venezuelana que reclama justamente de um ponto que a reportagem do SBT falou aqui, mostrou bem aqui. Há uma carência de informação hoje na Venezuela. Só que eu ia colocar, os meios de comunicação estão praticamente tomados pelo governo. A televisão foi tomada mesmo. A Globo de lá, o governo tomou a televisão, colocou na mão de empresários amigos do regime. Você tem alguma liberdade em meios impressos, mesmo assim o governo está apertando o pessoal para ter dificuldade em conseguir papel, né? Então, a ditadura, além desse aparelhamento todo que eu vinha falando, ela precisa controlar o fluxo de informações. E essa é uma grande dificuldade que todo mundo tem. Por favor, uma interrupção, sua fala. Você falou que o governo tomou a televisão e deu para empresários amigos. Isso. Queria fazer uma remissão histórica. Nós estamos aqui na Rádio e Televisão Iguaçu, hoje Rede Massa. Sim. Originariamente, Rádio e Televisão Iguaçu, do empresário Paulo Cruz Pimentel, que retransmitia a Rede Globo de televisão. Na ditadura plena,
Da noite para o dia, tiraram-lhe a transmissão da Rede Globo, não lhe cassaram a concessão, porque era impossível fazê-lo. Mas simplesmente tiraram o sinal da Globo. Tiraram a Globo do Dr. Paulo Pimentel e entregaram a Globo para o amigo do regime militar, o Cunha Pereira, falecido Isso Cunha é algo Pereira. semelhante. Essa ao que é a aconteceu história lá. que está acontecendo na Venezuela hoje. Muito E bem. existe gente que se diz democrata, que mora aqui em Curitiba, que está lá em Montevidéu hoje, que é chavista de coração, que diz que isso não é ditadura. Tenha paciência, Roberto. Deixa eu mostrar aqui a fala dessa jovem que eu comentei aqui, reclamando que não tem informação livre na Venezuela. Põe no ar. Estamos sufriendo, nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados, no es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando, sin haberse puesto a revisar ellos mismos la información, porque está ahí para ser vista, porque saben que la libertad y la verdad y Dios está de nuestra parte y nosotros lo sabemos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Há um discurso oficial, o discurso do governo da Venezuela, de que isso é uma tentativa de golpe, de um governo constituído democraticamente, eleito democraticamente. Eleição na Venezuela só daqui 5 anos. 5 anos. E toda essa mobilização, os governantes da Venezuela dizem que não passa de uma tentativa de golpe para derrubar o Nicolás Maduro. Você concorda com essa tese? Você concorda com essa tese, Paulo? Não, eu não concordo absolutamente. Veja, aqui no Brasil, plena vivência democrática, o povo brasileiro depôs um presidente da República porque entendeu que o impeachment era necessário porque o presidente não tinha condições de governar o país naquele momento. Ninguém disse que foi golpe de Estado. Alguém disse? Quando o Collor foi deposto? Não. Não foi golpe de Estado. O presidente tinha se mostrado inapto para as suas responsabilidades. O Paulo acaba de dizer que este senhor, que é o presidente boliviano, o cabeludo, venezuelano, perdão, o cabeludo que dorme la siesta todos os dias, não sou eu quem digo, quem diz isso é o El Nacional, isso aqui é edição de ontem, do El Nacional, lá de Caracas. Então, esse presidente que dormita depois do almoço, etc., não oferece ao cidadão da Venezuela, hoje, garantias mínimas de vida. Não tem o que comprar no supermercado, a inflação é de 56% ao mês. Qualquer remissão à história do Brasil não será vaga e nem mentirosa. E a pregação do chavismo qual é? O patrão dele foi eleito, o Chaves, numa inversão, vou falar um pouquinho de ideologia rapidamente, pode ser? Diga lá. Por que, rapidamente, Paulo, por que essa bronca toda com os americanos? Em 1902, 1903, a Venezuela se envolveu com uma guerra com os Estados Unidos, a famosa Guerra das Bananas. De lá para cá, eles vendem petróleo para os americanos, mas tem lá no coração deles essa bronca toda. Acontece qualquer coisa, manda os diplomatas americanos embora. Mas isso é o espantalho de todo o tiranete latino-americano. Claro, então eu só estou justificando de quando vem, mas é sempre o espantalho, né? Os Estados Unidos. A realidade do dia a dia, o que pregou o chavismo na Venezuela? Pregou a luta de classes. O grande filósofo político Norberto Bobbio dizia o seguinte: o liberalismo se preocupa primeiro com a liberdade e depois com a igualdade. A esquerda prega a igualdade e se descura da liberdade, ela não se preocupa com a liberdade. Essa é a matriz ideológica. Eu discordo do Bobbio, tá? Só para registrar. Bom, pessoal... Na prática, hoje, existe a pregação da guerra entre classes, está na rua a guerra. Qual que é? A turma do Maduro contra a turma do prefeito de Caracas, que está no norte da cidade. É essa conflagração do dia de hoje. E esse Maduro é, sim, um ditador e um ditador muito violento. É isso que ele é. Sim. Se ele tem posturas ditatoriais, mas foi eleito para tanto. O tema do golpe que é trazido à tona seria o seguinte: derrubar na marra Nicolás Maduro. O que houve no Brasil não foi derrubada na marra. Houve um processo de impeachment aberto no Congresso Nacional, em que houve um processo
constitucional de retirada de um governante constituído. Mas nós Porque vivíamos, nós tínhamos a Constituição. Nós não, Eles peraí, não. por favor. Nós vivíamos um regime democrático, Eles não. constitucional. Eles não. A situação, a analogia é muito perigosa. A analogia da situação de fato, política de fato, lá ali é uma pessoa que está sendo fuzilada. Sabe? Nós não tínhamos isso, então é diferente. Não se trata de uma tentativa de golpe na marra porque as pessoas querem simplesmente atropelar a Constituição. Ali aquela pessoa foi atingida por um tiro de fuzil, né? Muito provavelmente pelos sons. É que aí não tem o som neste vídeo. Né? A situação era um pouco diferente. Agora, a gente tem que entender e trazer à tona o que leva a isso. Por que chega neste ponto? A Venezuela não agiu sozinha. A Venezuela não é um caso isolado. A Venezuela está inserida num continente no nosso continente latino-americano, e ela tem, sim, relações políticas com isso. Então, há uma organização, eu gostaria que voltasse para mim, que esse tema eu quero falar. Mas olha essa imagem, Paulinho. Você viu ali que a imagem do sujeito metendo bala. Metendo bala. A Venezuela é, hoje, um campo de testes de uma organização política maior que já existiu na América Latina, chamada Foro de São Paulo. A gente não pode ignorar isso. Tratar de questão latino-americana, política latino-americana, ignorando as ações e o que é definido no Foro de São Paulo, é brincar com a verdade. Nós não podemos ignorar. Isso é fato e é amplamente documentado. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem responsabilidade direta pelo que está acontecendo na Venezuela. Por quê? Porque ele, junto com Fidel Castro, fundou esta organização em 1990, segundo os documentos da organização, para recuperar o que foi perdido no leste europeu, segundo os documentos deles. Não é uma opinião, eu estou contando a história. Vocês podem achar absurdo, eu também acho, só que está lá. É isso. Logo em seguida, o Lula, quando o Hugo Chávez estava perdendo o poder, logo na sua primeira reeleição, Luiz Inácio, ele confessa uma intervenção do Foro de São Paulo na Venezuela que garante a eleição do Hugo Chávez. Ele confessa isso. Isso está em discurso oficial, ele enquanto presidente. Tudo que um presidente fala é registrado, notas taquigráficas e tal. Então, há essa confissão dele. Né? Depois, ele trabalha clara e abertamente para a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Quer ver? Tem um vídeo sobre isso. Põe no ar aí. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Não quero interferir na política interna. Exatamente. Você vê como ele é cara de pau. Eu acabei de citar um documento em que ele confessa a intervenção numa eleição anterior. Aí, para dizer para os coitadinhos venezuelanos, olha, eu não estou interferindo. Quando estava interferindo, claramente. Sabe? Então, é isso que eu quero colocar. Trazer essa história de Foro de São Paulo para cá, ver que é uma ação coordenada, isso é para coordenar os movimentos de esquerda em toda a América Latina e lembrar que muitas das experiências que precederam esta situação que está na Venezuela também passam a ocorrer no Brasil. Só que a gente tem ameaça à liberdade de imprensa. O Nicolás Maduro não ocupou o palácio do governo venezuelano na bala. Não ele tem ganhou problema, no voto. mas o método bolivariano é esse, não é tomar o poder via luta armada. Isso eles abandonaram faz tempo. Essa estratégia da esquerda de poder total é usar a democracia, usar os mecanismos democráticos para solapar a democracia por dentro. E isso ele faz, eles ganham a eleição, compram pessoas, fazem o que tiver que ser feito lá e aqui também. Aqui tem altos indícios disso. Veja, é ameaça à liberdade de imprensa, ocupação do judiciário. Nós temos Dias Toffoli, Lewandowski, temos uma série de complicações já no STF, não é? Nós temos aí grupos de desestabilização, Black Bloc, MST. Nós temos hoje, a Venezuela começou com um programinha mais médicos lá, com um monte de cubanos, depois foram cubanos. Não, agora são milhares. O sistema de imigração são milhares, outros profissionais. A Venezuela praticamente se tornou, Deninha, uma extensão do território cubano. Isso tem amparo legal lá. A polícia cubana pode entrar na Venezuela e prender um cidadão venezuelano. Isso acontece.
chegou a este ponto. E isso sempre começou com uma boa intenção. Então, muitos elementos que precederam a situação caótica que ocorre na Venezuela hoje, também acontecem no Brasil, numa menor escala, porque eles vão fazendo conforme a realidade política permite. Podem me chamar de louco, podem me chamar do que quiser, não tem problema. A verdade é essa, isso é documentado, é fato, a gente tem que se preocupar e a gente tem a obrigação de trazer. A minha obrigação não é ficar amigo de coleguinha, não, que vai me achar louco lá. Pessoal aí em geral, não falo aqui da bancada, evidentemente, que a gente trata disso há bastante tempo. A minha obrigação é com liberdade e com a verdade, e a gente não pode se omitir, e eu não vou me omitir sobre isso.